Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia, amigo, bom dia, amiga. Graças a Deus, estamos aqui nesta manhã de sábado para falar da palavra de Deus e dizer o quanto Deus é maravilhoso, coisa que muitas pessoas proferem já isso, dizem que Deus é bom e está instalado em tudo quanto é canto, está dentro de uma loja, está isso preso em alguma placa de um carro, empendurado em alguma parede. O quanto Deus é bom, Deus é fiel, mas só que este Deus bom, Deus fiel, nós já temos em mente que isso está sobre ele. Agora nós precisamos nos posicionar segundo a Bíblia para com que esta bondade de Deus, essa fidelidade que mencionamos que Deus tem, esteja em nós também. Porque ao passo da vida que as pessoas vêm dando, e eu estou falando pessoas, não aqueles que estão com sua vida errônea, cotidiana que eles levam, não. As pessoas que carregam, que crê nisto aqui, segundo crê na palavra. Então, como alcançar a fidelidade de Deus e a bondade de Deus para conosco se a Bíblia pede uma coisa e nós fazemos outra? E quando nos deparamos com cobranças, afronta, acerca de quando nós nos encaixarmos com a Bíblia, aí há um grande alvoroço. A minha igreja não ensina assim, o meu líder religioso diz que isto está errado, eu prefiro ficar com a minha igreja, com minha denominação, com aquilo, tudo outro e tantos dizeres. E aí procure a fidelidade, o Deus fiel na sua vida e veja se acha. Aí você pode até mencionar, não, Deus é fiel comigo porque eu tenho adquirido, tenho ganhado, tenho lucrado tanto. Isso é fidelidade de Deus? Você acha que é o suficiente? Ah, Deus é bom comigo porque eu consegui levantar, fui trabalhar, voltei, adquiri bens, conheci, ganhei, lucrei e isso aqui basta. Você está totalmente enganado, porque a bondade de Deus não está preso à sua ideinha das coisas daqui dessa vida. Porque se o Deus que você menciona ser fiel, ele está lhe prendendo só para você acreditar que ele é fiel e bom só para as coisas dessa vida, você é o mais miserável dentre os homens que o mundo pôde ter. E tem até agora. Pô, Louvão, vamos orar e irei louvar um hino e vamos entrar para a palavra. Andei sumido por uns tempos, né? Mas estou aqui pela graça do Senhor Deus, pela bondade dele e fidelidade dele. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me concede. Espero no Senhor, Pai, que o Senhor possa tomar parte de toda a situação neste momento, falar com o teu povo, falar com aquele, Senhor, que almeja o céu. Eu não trato com pessoas que almejam a terra, que vivem só para as coisas dessa vida aqui. Esses são os mais miseráveis, já tem pastores, líderes religiosos e já trata com esses mortos. Senhor, eu trato com aqueles que almejam o céu, que conta não os minutos, Senhor, mas sim um segundo para sair daqui e ir para ali. Ó Deus, toma a direção dessas vidas, desses filhos teu e filha tua, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer que se encontre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e opera a tua maravilha, opera a bênção, Senhor, que o Senhor tem para ele ou para ela, que é mudar daqui para ali, Senhor, e que
O seu lugar está guardado na mão de um Deus, sim, que é fiel, que é amor, que é Deus de maravilha para esses e confia no seu santo nome. E que quando se reúne é por amor ao seu nome. Ó Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero louvar aqui, irmãos e irmãs, o hino e logo entramos na palavra. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Pai, eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que eu te prometi. Lembro-me de uma vez que louvaria sim em prazer, ou mesmo em dias maus. E é o que me faz chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me, me faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso sempre estou. Pai, toda essa vida vai pedir, e nada a ti, Senhor, meu Deus. Lembro-me de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me, me faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, será que estamos vivendo tempo e época de crentes, pessoas que confessam crer no Senhor Jesus Cristo, se sentir assim, tão miserável, que digno de nada somos, ou estamos sendo tão alevados por dizeres de homem, na qual nós temos que colocar o Deus na parede e exigir dele o melhor, a multiplicação, porque supostamente, entre aspas, estamos dando o nosso melhor, estamos colocando o nosso melhor na fogueira santa, estamos dando o maior dos melhores na igreja, e Deus é obrigado a nos dar o retorno disto? Será? Você já se perguntou quão miserável você é e que nada de dignidade você tem para com Deus, e pedir misericórdia a Ele, graça a Ele por lhe dar a oportunidade? Ou somos preparados por dizeres de homens aí? Não, faça uma campanha, precisamos fazer uma campanha. Temos que exigir de Deus, como Ele é o nosso Pai, a providência, porque Ele tem que abrir porta, Ele é obrigado a abrir porta, porque Ele é o nosso serviçal. Será que somos dignos disso? Porque eu tenho certeza que somos mais dignos do inferno, que foi preparado para os anjos, para o diabo e seus anjos, do que nós está exigindo de Deus algo. Agora, a graça dele, a misericórdia dele é que nos
deixa em um lugar com humildade para receber dele essa misericórdia imerecedora que nós temos. Nós não merecemos nada de Deus. Nós não merecemos. E se você bate no peito e grita alto, dizendo e clama, cobrando de Deus algo, eu quero te dizer, te prepararam tão mal, tão mal, tão mal, que é por isso que tem muitos evangélicos e evangélicas, tantos crentes aí, que se encontram atordoado, perturbado, sem paz, por tanto exigir o direito que tem, porque o líder dele ou dela, religioso, botou na mente das pessoas que elas são dignas sim de receber. Você é filho, você é filha. Na vida natural, até um filho, não é? Uma filha, para receber algo do pai, se não vier com humildade, se ele tem algum bem para deixar, se brincar, elas perdem. Porque o pai pode deixar um testamento para pessoas que ele nem conhece devido ao aborrecimento que o pai tem tido e a maneira que ele é tratado e os filhos se dirigem a ele. Isso é no natural, estou falando aqui no corriqueiro da vida, desse dia a dia aqui. Imagine o Todo-Poderoso, o Deus bom que você fala que ele é, o Deus fiel que você fala que ele é. Será que ele não pode nos deixar fora? É claro que sim. Imagine da maneira que os homens vêm trazendo as pessoas para ser uns indivíduos de cobrança, de exigência a um Deus Todo-Poderoso, como ele fosse um garçom, e sendo um garçom é obrigado a trazer a nós a bandeja da nossa vitória, a bandeja dali, a bandeja daqui, a bandeja da nossa vitória está na igreja, passeando agora, eu vejo um anjo nesse lugar com a bandeja da sua bênção na mão. Deus nunca foi garçom. A maior bênção que um ser humano pode adquirir é o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro, ele morreu antes da fundação do mundo por um livro. E neste livro, é claro, isso eu estou dizendo com base no que o profeta deixou mencionado, e eu não vou entrar em detalhes aqui, amanhã estarei pregando até sobre esse assunto, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo por um livro. E este livro é que vai estar contido o nome dos seus filhos. Não essa classe rebelde que está aí, exigente, pidões, osurentos, amante da prata e do ouro, amante mais de si mesmo do que das coisas sagradas, né? Não é isso aí que está aí, que dá vontade até de vomitar. No que eu vejo e ouço por aí, não é pouco. Então, meu irmão, minha irmã, um filho de Deus, eu estou falando de um filho, não de um bastardo que acha que é filho porque a sua igreja lá, é claro, você sabe. Um filho vai andar segundo o que diz a lei do Senhor, os mandamentos dele. Aí é só você pegar, botar na balança e procure, né? Isso que está aberto aí como igreja, o quanto ela anda sobre a palavra, o quanto ela traz o povo, né? Que diz, aplicam lá como reunião dos filhos, o quanto. Aí você vai numa denominação ali, um diz uma coisa, você vai em outra denominação ali, você diz outra. Você vai na denominação chamada Igreja da Mensagem, outros diz outra, que não crerem nem mais no mensageiro, profeta William Marlon Branham, finge que crê, né?
virou um ponto de negócio, né? Não pelo aquilo que eles fazem, que eles só falam, mas não fazem nem crê no profeta. Eles simplesmente fizeram riqueza com o nome do mensageiro, no qual o mensageiro foi que, pelo poder de Deus, ressuscitou pessoa, trouxe visão às pessoas, pôde ressuscitar peixes mortos, foi um homem ungido, separado de Deus para trazer uma verdade. Então você não vê essas igrejas intituladas Mensagem trazer nada disso, porque eles podem até falar de um mensageiro que trouxe vida àqueles que morreram, mas eles mesmos estão mortos agora mesmo em cima de um púlpito. Você vê as suas ovelhas mortas também. E quando é que você conhece que uma ovelha ou que diz que crê na mensagem estão mortos? É quando você vê, irmão, pega no microfone e não cita nenhum nome do Senhor Jesus Cristo, nem de um mensageiro. Ele pode falar até de muitas coisas, pode falar de muitos louvores, mas não crê em nada, porque o seu líder precisa nascer de novo, viver, né, a sua experiência, não como do profeta, mas aquilo que o profeta trouxe. Então a igreja vai estar toda despejada na crença de um mensageiro. Então você vai ver, um irmão cita a mensagem ali, o outro cita aqui, o outro cita ali, mas você não vê ninguém citar nada, né? O pastor só prega, só ele fala, e se botar alguém ali para falar, não tem nada para se falar. Ele pode até falar da denominação de onde ele veio, vem contar a história do Senhor Jesus Cristo, sem revelação de coisa alguma, porque é um morto guiando outro morto e dizendo que crê na mensagem. Mas é assim que vamos vendo. Então, a denominação mensagem também, ela está em cima de uma riqueza, é claro. E ela não está rica hoje também porque ela fez alguma coisa. Por contar a história do sétimo mensageiro do século 21 fez. Agora é engraçado, né? Como é que pode uma coisa dessa? Você não soa, não batalhou, é a mesma coisa de eu não ter feito nada na vida e enriqueci com a história de meu pai, enriqueci com a história da minha mãe. Pense, meu pai foi quem batalhou e eu sou rico hoje por aquilo que meu pai fez e eu não fiz praga nenhuma. É o que essas igrejas da mensagem fizeram. Enriqueceram não pelaquilo que eles fizeram, mas sim o que o pai da fé, da mensagem fizeram. E aí vem e nem seguem aquilo que o mensageiro fizeram ou fez, nem segue, nem crê. E vai atropelando aí, levando as pessoas perdidas como um cego em tiroteio, porque tem citações aqui, eu não digo para os irmãos da denominação comum, porque aí os irmãos da mensagem tem coisa aí, se for citada, eles vão ficar ridicularizados, né? Você dizer que Jesus não vem, ele já voltou, aí vai trazer, os irmãos da mensagem vão botar cabelo pra cima ali, vai ficar tudo arrepiado e dizendo que loucura é essa. Então é isso, porque não tem ensino. Não tem ensino acerca disso. Então todos, o grupo da mensagem esperando a vinda do Senhor Jesus, vindo de um céu, com a trombeta tocando, cercado de anjo, ele montado em um cavalo, com arco celeste, estão esperando. Porque não crê num sétimo mensageiro. Não crê. Estão esperando o mensageiro ressuscitar dentre os mortos, porque soube que ele ressuscitou. Ele, pelo poder de Deus, ressuscitou pessoas para vir um mundo, como Jesus também ressuscitou Lázaro, ressuscitou outros e outros, e pessoas até mortas, como o Gadareno. O homem de Gadara estava morto. É porque ele se locomovia daqui para ali, daqui para lá, era preso, conseguia partir as cadeias e fugir, ele estava vivo? Não, era um morto. E tem diversos tipos de mortandade na vida de um ser humano.
E, é claro, na nossa visão, uma morte é só quando a pessoa ali vai ser sepultada, mas tem mortos andando agora mesmo com a garrafa de cerveja na mão. Tem um morto agora mesmo numa encruzilhada riando macumba. Tem morto agora mesmo com a Bíblia na mão. Tem morto agora mesmo em cima de um altar pregando. Tem morto agora mesmo indo para suas denominações com a Bíblia na mão. Tem mortos carregando a mensagem do mensageiro. Tem mortos dizendo que crerem na mensagem. Tem cadáveres hoje que diz e crê em um mensageiro e faz riqueza em cima disso sem ter feito coisa alguma, só na historinha, na balela de enganação ao povo. Tem cambadas de cadáver que houve esses mortos em cima de um altar agora mesmo. Então tem mortos de tudo quanto é tipo. Tem mortos agora mesmo que está dirigindo. Aí você, como ele está morto e está dirigindo? É só você deixar os mortos enterrar os seus mortos. Tem mortos que trabalham, tem mortos que vendem, compra, tem mortos agora pilotando um avião, tem mortos agora pilotando um helicóptero, tem mortos agora cozinhando, cozinheira, tem mortos agora no corpo de bombeiro, tem mortos na polícia, tem morto na política, tem mortos presidente, tem mortos vice-presidente, tem mortos prefeito, tem mortos vice-prefeito, tudo morto. Ah, não, mas eu vi o prefeito passar ali agora com a sua carreata. É mortos, e os mortos seguindo. Tem mortos ensinadores, que é professores. Tem um bocado de cadáver aí que são formados. Tem mortos em formação em PhD. Tem mortos que se encontra que é formado em psicologia. Mortos. Só tem a formação, tá ali. Sobe e desce. Mas como entender isso, irmão Hamilton? Que loucura é essa? Como você pode chamar alguém de morto tendo a sua vida cotidiana subindo e descendo e você dizer mortos? Mortos para mim já desceu a sepultura. Cobre do seu líder o ensinamento acerca disso, tá? Eu quero ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel 5. E vamos ler aqui o primeiro. O rei Beltazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltazar provando o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele. E o rei e seus príncipes e suas mulheres concubinas. Agora o versículo 3 de Daniel 5. Então trouxe os vasos de ouro, conforme tirado do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, seus príncipes, suas mulheres e sua concubina. Beltazar, e beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu o versículo 5 do Daniel 5 e o versículo 5. Na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem, escrevia defronte o castiçal de castiçal na cuidadora da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos, e turbaram-se junto aos seus lombos.
e se relaxaram os seus joelhos, e batendo um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzisse os astrólogos dos caldeus, adivinhos, e falou ao rei, dizendo que os sábios da Babilônia, qualquer que lhe estivesse escrito, me declarasse a sua inteira pratação, e será vestido de púrpura, e trará uma cadeira de ouro aos pés, ao pescoço, no reino, e será o terceiro governante. Grande Deus, Pai justo, está aqui tua palavra, Senhor. Ajuda-nos pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com esclarecimento. Irmãos, houve um tempo que o rei Nabucodonosor, ele foi levantado por Deus para trazer uma punição ao povo, devido às suas rebeldias, à sua falta de crença, que hoje, diferentemente, nós não vivemos. Nós vivemos um tempo de totalmente desobediência a Deus. Então, por isso se levanta esses homens, que os Nabucodonosor hoje, sabe quem é? Esses líderes religiosos que tem hoje que rouba, e o povo cada vez mais crendo. Porque através disso, você não sabe, eu vou trazer, eu não gosto nem de abrir, viu? Mas eu vou abrir só um pedacinho para você. Há uma unção em homens de engano para você crer nele. É uma unção. E a unção não vem do alto, vem de baixo, mas por permissão do que está no alto. Não vou falar mais nada agora, você compreenda como queira. Então, o que é que ocorre? Então, quando você é profanado, roubado, e só queixas e campanhas, e mais campanhas, as coisas não vêm dando certo para você, conforme o seu líder vem trazendo as suas inspirações de baixo, não do alto, e você só decepcionado, então esses se instalam corretamente como os Nabucodonosor, que invadiu Israel e fez a limpa no lugar. E fazendo a limpa no lugar, o que ele trouxe? Trouxe os vasos de ouro, vaso de prata, tudo, os utensílios que servia para o Senhor no templo, e tocou fogo, foi queimado tudo ali, e trouxe para o seu território. Mas chegou o tempo que Nabucodonosor morreu, desceu a serra, e ficou alguém no lugar para ficar responsável de um palácio, de um trono, de um poder que foi erguido por alguém antes. Então, Beltazar era este príncipe, que já não era mais príncipe, se tornou rei no lugar do seu pai, quando ele resolve fazer um banquete para 1000 pessoas, e começa a ficar tão alegre, satisfeito, que cai na bobagem, na besteira de desonrar até mesmo o trabalho do seu pai, porque o seu pai trouxe todos os utensílios da casa do Senhor, mas não mexeu em nada, pediu que aquilo fosse respeitado e colocado ali em um porão, e que ninguém jamais mexeu, nem o rei, nem ninguém dos seus súditos podia mexer naquilo que ele trouxe de Jerusalém. Deixou ali guardado. Mas quando pensa que não, mente vazia é morada de Satanás, vem a grande ideia, mas essa ideia, né, uma unção, um fogo, um poder, depois de muitos vinhos sendo tomado, manda o rei Beltazar, os seus secretários, ir buscar os vasos, e foram tirados de Jerusalém para tomar bebida ali, ele, mulheres dos seus convidados, suas concubinas, tudo ali, e a festa estava pegando fogo.
A alegria estava. Aí quando viram que ia tomar vinho em uma taça de ouro, outros na taça de prata, jarras vindo, sendo enchido. Quando eu penso que não, isso parecia bom aos olhos daquele que estava em festividade no palácio. Parecia que ia bem perante os olhos dos homens. E é o que nós estamos vendo hoje. O que está aí hoje, instalado no mundo como igreja, parece coisa boa, né? Não é mais casa de oração, é casa de festividade, né? Festa das senhoras, né? Festa das senhoras, festa dos senhores, né? Festa dos jovens, a igreja, festa dos adolescentes, festa das crianças. Isso parece bom, né? E Bíblia tem para isso? Mas tá aí, vão fazendo suas festas, mas a mão de Deus virá. E para trazer a interpretação disso, é necessário um profeta, viu? Mene, mene, tekel, pasmim. Pesado tu foste na balança, viu? Você cuidado com o que você disse que está indo para a casa de oração e a casa de festividade, campanhas e aquela ladainha toda onde há uma disputa de quem se veste melhor, quem está com o percata melhor, principalmente as mulheres, né? Mulher na Bíblia simboliza igreja, mas ela está mais no auge do que a outra e assim sucessivamente. Então, cuidado. Então, o rei Beltazar alegrou-se. Parecia tudo bem, é claro, tomando seus vinhos caros. Responsável agora, num poder total com a coroa em sua cabeça como um rei. Quando de repente ele se vê curtindo, brincando, sorrindo, fazendo suas festividades com o antecilho da casa do Senhor, né? Estão fazendo festa aí, e naquilo que eles dizem que é casa do Senhor, e para mim não passa de uma casa de negócio. Negociação, E chega ao momento de uma mão aparecer e começar a escrever na parede, e aquela alegria, aquele furor todo, toda aquela agonia de alegria e de coisas assim, começa a trazer uma perturbação de mente, uma agonia no corações. A Bíblia fala que até as pernas começaram a tremer, bater uma nas outras. Entrou desespero naquelas pessoas. Como de repente, né, irmão? Uma alegria assim tá nas pessoas, daqui a pouco isso se torna parece que o deserto entrou no lugar da bonança de água, e entre o deserto, questão de segundo, uma mão na parede, traz todo um alvoroço, todo um tremor para um povo, e bate o desespero no rei Beltazar, e ele grita com alta voz: trazer os magos, trazer os adivinhos, trazer os teólogos, todos para trazer-me a resposta do que está dizendo essa escrita na parede. E eu darei ouro, darei uma cadeira para se sentar e será o terceiro no lugar. Darei vestes finas, presentes. Eu preciso presentear alguém que me traga a resposta disso, pois a alegria que estava aqui foi toda por água abaixo. Você vive assim, meu irmão? Você vive assim, minha irmã? Uma alegria momentânea? Vive mais no baixo do que no alto? Quando sobe um pouquinho de alegria, daqui a pouco desce mais do que rabo de cavalo? Cuidado, você precisa ver esse Deus, né? Na qual você disse que está servindo, que só é uma alegria momentânea, não uma alegria constante, não é uma alegria de trazer, subir e se manter ali. E é claro que eu sei que no momento de
de nossa alegria, vem a turbulência, vem os problemas, mas isso não lhe mantém caído, lhe mantém firme lá. Mas você não anda firme lá, você anda caído cá, porque seus olhos estão voltados para cá, né? Como galinha, só olha para baixo, não é filho de Deus para ser uma águia e seguir o alvo, né? Então, a coisa fica difícil. Então, por isso que a alegria de Beltesazar aqui no livro de Daniel 5 foi uma alegria momentânea. 1000 pessoas, festa para 1000 pessoas, fora a concubina, mulheres desses príncipes, pessoas que foram convidadas, pessoas de suma importância na época. Mas a alegria não durou muito tempo, porque apareceu uma mão misteriosa. E esta mão é a mão do Todo-Poderoso que não está morta ainda, que pode aparecer a você, aparecer na sua vida, em seu sonho, aparecer. A mão de Deus é o que hoje? A mão de Deus é um homem, quando vem lhe despertando da onde você está caído, morto. E precisa, assim, um grito, uma voz, para com que esses ossos que estão mortos, como está ali no livro de Ezequiel 37, né? Ossos se junte. Agora, é claro, não essa confusão que está aí, né? Um membro da mão está preso com o osso da cabeça. Não, tem que osso por osso. Juntar tudo certinho. Por isso que houve um grande rebuliço naquela juntação. E Deus pergunta a Ezequiel: pode esses ossos reviver? Tu que sabe, Senhor. Então, havia alegria no palácio do rei Beltesazar. Mas uma alegria que não durou muito tempo. E houve uma perturbação. A vontade de tomar vinho já não se tinha mais. As taças começam a cair da mão de homem, né? Que parece grande coisa, tremer, cair das pernas. Homens, homem de quase 2 metros de altura, parecendo uma boneca tremendo naquele palácio. Imagina só, uma mãozinha só, né? Que apareceu na parede escrevendo, trazendo o juízo. E na mesma hora, aqueles que dizem que estão ali em alegria, começa a... Não é o que está acontecendo hoje? Você vê tantos evangélicos aí, crente até da mensagem mesmo. Uma besteirinha que acontece, não tem alegria mais motivação para prosseguir, anda caído. O Deus dele que ele diz que é um Deus morto, até um mensageiro, né? Ele crê, é um mensageiro que não trouxe verdade e luz para ele continuar prosseguindo. Não aprendeu que o deserto é lugar de se crescer também, porque pode não ser para você, mas o deserto é lugar de se crescer também, de ir adiante. Ou você vai dizer a mim que no deserto não tem plantas? Não tem flores? É claro que tem, sim. Mas não é para qualquer tipo de planta ou de flor ou de árvore o deserto. Não é para qualquer uma. Mas que tem planta no deserto? Tem. E quem é o autor da vida daquela planta ali no deserto? Oh, Deus só é o autor da vida nos bosques onde há muitas águas. Se te ensinaram isso, sinto muito lhe decepcionar. O meu Deus é Deus também de deserto. Cuidou de não sei quantas 1000 pessoas no deserto, trazendo sombra, trazendo fogo e trazendo um profeta para guiar eles, tá? E aí você se encontra nesse quadro terrível, caído, esmorecido e esmorecida porque não tem um profeta. Eu sei, prepararam sua mente para não crer nisto. Profeta para você só durou até João. Então Jesus, que você menciona a crer, é um falso profeta, porque ele disse que enviaria até profeta. Então agora você fica num quadro meio apertado, né? Por isso que você está temeroso, está alegre momentaneamente, nunca alcança o alvo. Fé suficiente que você não tem, não foi preparado. Então o que é que ocorre? Grita o rei
Beltazar, em seu desespero, querendo socorro para com quê? Confiante no homem. Não que você tem confiado tanto no homem, vai ser a solução do seu problema, com os dizerezinhos deles aí. Beltazar estava nas mesmas condições. Preciso que os magos surjam aqui, os teólogos, os homens precisam trazer resultado. E vieram. Ninguém conseguiu trazer a revelação do que estava escrito naquela parede. Aí apareceu quem? A mãe do rei. E a mãe do rei, Beltazar, foi que apontou um profeta para dizer: houve um homem no tempo do seu pai, que a solução para as coisas dele estava sempre na mão desse homem. Daniel, o nome dele. Agora é engraçado, né? Como é que um sucessor de um rei não estava familiarizado, acostumado em saber de assunto de profeta que tratou toda a vida com o palácio do pai dele? É como hoje, né? Então a mãe é mulher, a igreja é que aponta um profeta. E qual é a sua igreja? Qual é o profeta que eles têm apontado para você acreditar? E aí por isso você se encontra nas condições de Beltazar, que é tão desacostumado em profeta, quando a palavra profeta chega, ringe os dentes, entra em agonia, né? Eu sei, traz grande profeta, que história de profeta é essa? Meu profeta é Jesus. Jesus, ele foi profeta dos judeus. Você largue de ser lunático ou lunática. Você vai ter que provar a mim que Jesus é o seu profeta através da Bíblia. Você é evangélico, evangélica, crente frio ou crente? Se dê sua nota aí, escreva, seja homem, rapaz, garanta as calças, você disse que veste, que agora você nem tem vestido mais, um bocado de evangélico tem andado nu aí, quase de cueca na rua, sem camisa, e dizendo que é representante de Deus, só se for o Deus do inferno, porque o homem de Deus, ele é representante do céu, se veste decentemente, né? Esse Deus estranho, ele faz você andar sem camisa diretamente, ele faz você andar de bermudinha, de shortinho, saindo com suas gaiolas de passarinho, ou gato pirata que recebeu um espírito de engano. Então, a mãe aponta, não, teve um homem sim, que este foi o homem que trouxe grandes respostas para o seu pai, Nabucodonosor, Beltazar. Quem é este? Traz ele à nossa presença. O profeta Daniel. E Daniel surge e olha para aquelas letras escritas na parede, dizendo Mane, Tekel, Pasmi. E a tradução disso foi: pesado tu foste na balança e foi encontrado em falta, Beltazar. Hoje mesmo teu reino será tirado de ti. Então, meu irmão, minha irmã, por você não crer em um profeta e nem pesquisar, né? Porque a gente não pode julgar ninguém, está escrito no Evangelho de João, acho que é 51, não pode julgar ninguém sem com quem pesquise, leia antes e saiba. Procure saber quem foi o profeta William Marlon Branham. Você tem o Google, você tem o YouTube, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem tudo em suas mãos para com que não diga, como lunático ou lunática, meu profeta é Jesus. Eu queria me bater com você um dia e você me dizer que seu profeta é Jesus, que eu ia sorrir da sua cara, né? Porque por falta de um profeta, por falta de revelação, você começa a crer, crendo e vai fazendo coisas que não é para se fazer, se estabelecendo como um que crê no que eu não sei, porque crer
é amá-la e segui-la. Agora, seguir a quem? Ah, minha denominação tal, minha denominação tal, minha denominação tal. E a Bíblia? E a palavra de Deus? O que é que ela diz? O que é que a palavra de Deus diz? Crei no profeta e prosperareis. Crei no Senhor, será salvo, e crei no profeta e prosperarei. E Deus deixou os homens para fazer o papel dele. Porque ele agora está numa forma de espírito. E ele não pode, como espírito, descer em um corpo incrédulo, sujo, imundo, dizendo que crê nele de boca, mas o coração anda distante. Não pode. Então esse Deus é um Deus bandido, atrapalhado, errado, e faz com que vocês sejam um igual. Descrente. Carrega até isto aqui, na sua maioria das vezes, mas crê. E como é que você prova que crê e não crê? Quando você vê a alegria estando em falta, sem motivação alguma. Aí às vezes, em um ato de desespero, bota um louvor aí para ver se traz uma emoçãozinha, aí daqui a pouco tá sorrindo, daqui a pouco demora muito, aquele negócio parecia que ia subir e desce de vez. Sabe por quê? A falta de um profeta. A igreja mãe, você pode até acreditar. A igreja filha, você acredita. Mas só que a primeira igreja mãe que está aqui, a mãe, igreja mãe de Beltazar, apontou para um profeta, não apontou para uma igreja. A igreja mãe hoje de todas é a igreja católica. Ela aponta para quê? Qual profeta que ela aponta? O Papa. Qual profeta que ela aponta? Os padres. Qual profeta que ela aponta? Os bispos e arcebispos, os monges. O que é que ela aponta? Para a idolatria, os deuses de imagem, de escultura, é acender uma vela e orar ali, você acreditar. Essa é a obra da igreja mãe. E o que é que a igreja filha fazem? Creem em uma divindade de 3 deuses distintos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Réplica da mãe. A mãe de Beltazar apontou um profeta. E eu, como igreja do Senhor, também lhe aponto um profeta, William Marlon Brana. Vou finalizar aqui, porque nós precisamos acordar. O profeta William Marlon Brana tem uma mensagem intitulada O que for te ver, no parágrafo, deixa eu ver aqui, no parágrafo 21, intitulada a mensagem dele, O que for te ver. Deixa eu ver o ano que ela foi pregada. 1959, foi pregada por esse homem aqui. O que for te ver. O título da mensagem ele diz no parágrafo 21. E eu já disse isso várias vezes. Pode ser bom repartir à medida que envelheço e começo a ver os meus dias tão se encurtando e começo a pensar nesta vida de uma maneira, irmão Glenn, como fosse um pesadelo que estou tendo. Muitos de nós aqui têm sonhado e entrado em sonhos sérios. Você tenta lutar consigo mesmo. Muitas de vocês têm feito isso. E eu tenho feito isso muitas vezes. Tentado
tentando acordar de alguma forma e você sabe que está dormindo. Então, o que é que o mensageiro da era, o que for te ver, diz e tenta acordar de um sonho que estamos dormindo. Porque tem pessoas que, como eu disse, tem diversos tipos de mortandade. E tem pessoas que estão indo para uma igreja, mas se encontra dormindo. E como é que se acorda deste sono? É nascendo de novo. É o espírito de vida vindo em você e lhe despertar do quadro que você se encontra. Enquanto você está indo para suas denominações, sobe, desce, sobe nas suas campanhas, você está lutando. Mas se encontra dormindo e luta e nunca acorda deste sonho. Mas há um Deus que pode lhe despertar. Mas um Deus que trabalha por via de profeta. Não por vias de homens, de dizeres de homens. Por isso há muitos dorminhos, sonolentos, hoje na igreja, muitos fracos e doentes. Eles tentam até acordar deste pesadelo. Mas sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Eu quero agradecer a cada um de irmãos e irmãs que vai assistir esse trabalho. São exatamente 12h25 de um sábado, hoje é 26, se eu não me engano. Que Deus ajude vocês a despertá-la, a não entrar neste rol do costumeiro de estar alegre, uma alegria que não é constante, é aquela alegria que tem momento e daqui a pouco bate a aflição, a tristeza, sendo servos de Deus e serva de Deus, mas por falta de conhecimento, meu irmão e minha irmã, de um Deus, você dorme. Mas desperta tu que dorme, viu? Igreja, porque a hora é chegada, o fim vem. Grande Deus, Pai justo. Toma a direção, Senhor, de cada vida que vai ouvir esse trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã a acordar dessa sonolência, de estar achando e estar agradando a Deus, mas está agradando a si mesmo. E a mão de Deus possa surgi-la. E se a mão de Deus surgi-la para despertar deste sono, que assim seja, Senhor. Mas se for para estar temeroso, abatido, entristecido e perder o reino dos céus e achando que vai estar até lá, mas está bem, bem distante. Ó Deus, só através de um profeta nós podemos nos aproximar do Senhor e entender os encaixes de osso com osso que estava ali estabelecido no livro de Ezequiel 37. As pessoas estão com os ossos do braço encaixado na perna, o osso da perna encaixado na costela, uma agonia, uma tribulação, uma perturbação, uma falta de compreensão, uma falta de um novo nascimento, não por falta de existir um Deus e um profeta que o Senhor enviou. Ajuda este, ajuda esta, pela tua misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.